Live surpresa em pleno feriado. Suelen, explica pra mim. 1 Timóteo 2 fala que Deus, Yah, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E também diz que o Messias morreu por todos. E agora? Como é que fica a predestinação nisso? O que será que esse texto está querendo dizer? São todos os indivíduos ou todos existe algum contexto? Quem são esses todos? Pois bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma live surpresa nesse canal, feriadão, fim de noite, tava aqui, falei, ótimo momento pra gente fazer um estudo bíblico desse texto que vocês tanto me pedem, né, na verdade tem esse texto já explicado, né, isoladamente aí no perfil, porém quer fazer com vocês hoje aquela leitura que vocês gostam, né? Vou começar aqui com 1 Timóteo 1, pra gente aprender os ensinamentos de 1 Timóteo 1, logo a gente vai pro 2, que é assim, bem conectados. Tem vários ensinamentos aí, vocês vão entender o que significa de uma vez por todas esse negócio de deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E também você vai entender o porquê ali tá escrito que morreu em resgate todos, né? Porque tem algumas passagens, inclusive no estudo de Gálatas, que eu já fiz nesse perfil aqui. Vocês acessem esse estudo. E lá tá explicado que o Messias morreu pelo resgate de muitos. E lá eu expliquei o que significa isso, porque você tem todo um contexto. Não adianta ler todo. Pausou? Voltou? Diga aqui pra mim. Se vocês estão me escutando, se tá travando, se tá funcionando, tá? Vão dizendo aqui como é que tá o áudio, se tá funcionando. Vão se chegando. Então, o que eu tava dizendo é o quê? Lá em Gálatas fala, né, que o Messias morreu em resgate de muitos. E em alguns lugares você vai encontrar que morreu, né, para salvar todos. E a gente precisa entender, para entender todos esses textos, a gente precisa entender o que significa esse negócio de todos, de muitos, a quem que a Bíblia tá se referindo, a quem que são as cartas, por que elas existem, quem tá escrevendo o quê, para quem, né, em que contexto. Isso é muito importante. Se você pega um texto isolado desse, chega e fala lá, ó, tá ali, ó, morreu para salvar todos. Mas se você não ler antes o que está escrito ali, você não consegue entender que contexto é esse que está sendo colocado todos, sobre quem é esse todos. Porque a Bíblia o tempo inteiro faz distinção entre justos e injustos, a Bíblia faz distinção entre classes sociais, a Bíblia faz distinção entre raça, povos, línguas, nações. Então existe uma distinção, tá? Então você precisa entender que quando ele fala todos ali, ele não está necessariamente falando um todo de todos os indivíduos, né? E a gente vai entender isso com a leitura do texto, tá bom? Então vão chegando aí, vai dizendo pra mim se tá tudo bem, se vocês estão recebendo a notificação e vindo por causa da notificação, como é que tá o perfil, tá ouvindo, tá entendendo o que eu tô falando, tá bom o áudio, tá bom aqui a câmera, e a gente vai começar o nosso estudo. Então, 1 Timóteo 1. Vamos lá? Vambora lá, pessoal? Tá todo mundo aí? Digam pra mim, confirmem. Oi. Confirmem aí que vocês estão me escutando direitinho, que não tá travando. Olha lá, ó, voltou, tô ouvindo. Beleza, posso começar? Vambora? Já dei o contexto inicial aí do nosso estudo de hoje. Então, vamos em boa hora, né? 1 Timóteo 1. Paulo, abra a Bíblia aí. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Eu tô lendo hoje com a Bíblia King James, tá? Eu vou deixar a mensagem aberta aqui, mas vou ler com a King James porque eu acho ela mais fiel, né, ao texto original. Às vezes a Bíblia a mensagem dá umas conotações meio de agora. Aí a gente entende, mas tem gente que não entende. Então, vamos tentar pegar mais próximo ao original e eu faço essa tradução pra vocês, certo? Então, vamos embora. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus. Isso aqui a gente já tem aqui por ordem de Deus. Não é por vontade própria dele. Não é pelo livre-arbítrio dele. É uma ordem. Ele não tinha possibilidade de não fazer o que ele está fazendo aqui. Então, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança. Olha que interessante um aprendizado aqui nesse primeiro verso. Já tem um aprendizado. Pode perceber que nas cartas de Paulo, ele sempre vai, cumprimentar, né? E vai falar a saudação dele, sempre direcionando a Deus, colocando ali, né, o Jesus Cristo como Salvador, Cristo, Messias e Yahushua, que é a nossa esperança. Ele sempre vai fazer um contexto assim. Percebe que ele não, digamos, saúda o Espírito Santo? Então isso é muito curioso, porque isso é um dos argumentos que as pessoas usam, né, eu já usei bastante, inclusive uso, para a gente questionar aí esse modelo que foi passado para nós em relação à Trindade. Existe muito estudo para ser feito ainda, existe muita coisa para ser reformulada. Eu mesmo quero refazer esse meu estudo de Trindade, entender mais algumas coisas.
Mas assim, esse modelo de trindade, que são 3 deuses, né? Como se fosse 3 pessoas diferentes, não é muito bíblico, tá? Esse modelo que foi estabelecido. Porque, na verdade, o Espírito Santo, ele não é uma pessoa que tem essa pessoalidade igual o Messias e Deus, né? E Yahweh. Mas assim, não vou entrar nesse detalhe porque a live não é sobre isso hoje. Mas percebam que todas as vezes que vocês lerem as cartas de Paulo, vocês vão ver ele saudando exatamente, falando sobre Deus e o Messias, sempre, tá? Ele vai sempre fazer esse paralelo. E a nossa esperança, porque a esperança de salvação não está nele mesmo. A esperança de salvação está no Messias, né? E a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, tá? A carta é para ele, então ele está escrevendo para ele. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo nosso Senhor. Percebe? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus. Então tem sempre os dois ali, que é o nosso Senhor, né? Que é quem salva a nossa vida. Aí ele já começa. Cuidado com os falsos mestres, conforme te solicitei, quando partia para a Macedônia. Permanece em Éfeso para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam discórdias em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O que você está vendo aqui? Ele está pregando as boas novas. Porque quando ele fala que o ensinamento que ele está trazendo tem como fundamento a fé, a gente já está vendo aí uma oposição na questão das leis, né? No caso, salvo pela lei, né? Aquela história que é o tal do judaizante, o evangelho judaizante. E aqui ele fala, quando ele diz, não ensinem mais doutrinas falsas, parem de dar atenção a mitos, genealogias intermináveis, ou seja, fica aquela falação de religiosidade, farisaísmo, aquele negócio do judaizante mesmo, que fica ali querendo colocar o fardo pesado nas pessoas. E só fica causando discórdia. Ah, come, não come, faz ou não faz, guarda ou não guarda, que é o que a gente falou lá no estudo de Gálatas, tá? E nos outros estudos também, que sempre tem uma conexão. Olhem depois o estudo que eu fiz da Antiga Aliança e da Nova Aliança, que vocês vão entender mais sobre esse detalhe. Mas ele fala, em lugar de propagarem a obra de Deus. E a obra de Deus, sempre que tem esse texto assim, vai estar sendo relacionado à obra da salvação, né? Que é, no caso, o Messias, a morte do Messias no madeiro. Essa aliança, a nova aliança. O alvo dessa orientação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, percebe? O amor procede, ou seja, ele vem de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Ou seja, vocês vão ver que à medida que eu vou discorrendo, que ele só tá falando isso daqui porque ele tá dizendo que a fé sincera, vamos voltar na frase, a fé sincera é acompanhada de boa consciência e acompanhada... Caiu de novo? Tô aqui ainda? Tô aqui? Vão me falando aí, se tiver cortado, hein? Continuando. Quando cortar, vocês falam aqui, porque às vezes tá parecendo que tá falhando a internet. Vocês me falem aqui, tá? Vai dizendo, travou, não travou, pra eu saber. Beleza? Porque senão eu vou tocando. Então tá bom. Vai me avisando aí, tá? Continuando. O amor procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. É por isso que quando o Messias fala que Deus é amor, né? Quando a Bíblia fala que Deus é amor, que o Messias é a manifestação de Deus e a imagem do Deus vivo. E sempre está relacionado com amor, que os pagãos adoram usar, e Deus é amor. Tudo bem, ele é amor, mas ele é um monte de outras coisas mais, tá? Então, o amor, ele só procede, o amor verdadeiro, né? Ele só procede de um coração puro. Tanto é que existe aquela definição, amor ágape, eros e tal. Estamos falando aqui do ágape, né? Me corrija se eu estiver errada, mas é isso. O amor procede de um coração puro. Então, e esse coração puro, ele vem acompanhado do quê? De uma boa consciência. E essa consciência, quando a gente está falando, é aquilo que comove a gente em relação ao pecado. Então, não tem como você dizer que você ama alguém verdadeiramente se você não exerce a lei do Pai, nesse sentido. Porque a consciência sobre os estatutos de Deus são o que demonstram os seus frutos, a sua fé sincera. Porque eu sei que tenho fé, e eu falar que amo as pessoas e que amo todo mundo, e eu agir conforme os ímpios, não mostra que aquela minha fé não é genuína, mostra que aquele amor não é
puro, não é de um coração puro, entende? Porque ele só pode vir junto com a consciência. Então não adianta falar aquela pessoa assim, fulano é bondoso, mas ele não crê em Deus, ele não tá nem aí pra nada, mas ele é uma pessoa boa, ele faz o bem. Mas esse bem que ele faz nunca vai ser de um coração puro, de um amor sincero que provém de Deus. Vai ser um bem terreno com motivações sempre egoístas. Nunca vai ser algo estimulado pelo Espírito Santo, porque é só através do Espírito Santo que você consegue obter tudo isso. O homem, lembra, ele é incapaz, ele é depravado, toda aquela história. Lembra que Paulo fala? O mal que eu não quero, esse faço, mas o bem que eu quero, esse não faço. E se faço o mal, já não sou eu que estou fazendo, mas o pecado que habita em mim. Então, é uma luta, é uma batalha. E Paulo falava disso muito bem, né? Eu sou muito fã das cartas de Paulo, até porque os ensinamentos que a gente pegou aí, né, dos evangelhos, ele veio levar para nós, para os gentios. Então, é muito ensinamento interessante para nós aqui, tá? Continuando. Alguns, contudo, é o 6, a gente está no 1 Timóteo 6. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, intentando ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção, a lei e os seus reais objetivos. Então, aqui, ó, deixa eu até pegar aqui outra parte, peraí, é o 7, né? Não, para pegar o 7, para vocês verem aqui, a essência, do 5 ao 7, na outra versão aqui, ó, a essência de tudo que enfatizamos é simplesmente o amor não contaminado por interesse próprio, a fé corrompida, que foi o que a gente falou agora, ou seja, uma vida aberta para Deus. Os que se distanciam da essência logo se perdem no labirinto de futilidades, está falando da vida terrena. Eles se apresentam como especialistas em assuntos religiosos, mas, a despeito de toda a eloquência, não sabem o que estão. A conexão tá ruim, né? A conexão tá bem ruim. O que será que tá rolando aí? Vocês estão me escutando, né? Toda hora vem uma mensagem aqui de conexão ruim. Será que é hoje essa live ou não? O que é que tá rolando aí nos bastidores eletromagnéticos aí do celular? Vamos lá. Estão me escutando, né? Então toda vez que aparecer a mensagem aqui de baixa internet, eu vou ficar quietinha, porque daí provavelmente tá travando pra vocês. Quando sair a mensagem, eu volto, pra gente não ficar assim. Beleza? Então, continuando. Não perderam aí não, né? Vamos seguir o raciocínio. Deu pra falar os 6, beleza. Continuando aí. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, né? Intentando por ser mestres da lei, ou seja, são pessoas que se davam como eruditos, né? Como rabinos, enfim, os fariseus, né? E ficavam lá, né? Enquanto Paulo estava trazendo a informação das boas obras, enfim, pregando para todo mundo, para os gentios, no caso, ficava aquela discussão entre quem é o certo, quem é o errado, quem tá fazendo isso, que é mais ou menos o que a gente vê hoje em dia, né? As pessoas discutindo, defendendo suas religiões, falando o que é certo, o que é errado e tal. E aí vocês podem pensar, nossa, Sueli, você é extremamente hipócrita, porque você tá falando de uma coisa que você, entre aspas, faz. Na verdade, o que eu faço não é entrar em discussões, até porque meu perfil aqui não tem religião, não tem nenhuma bandeira que eu levanto, a única bandeira que eu levanto aqui é o Messias, e é verdade. E eu não tô nem aí se as pessoas estão seguindo ou não o que eu estou pregando aqui. O que eu estou fazendo é facilitando a informação. Então eu não vou na tua casa ver se tá cumprindo, pelo contrário, eu acho que você tem que pegar as informações aqui e ver se serve pra você ou não, né? Porque é aquela história, se eu acredito na predestinação, eu acredito que é o Espírito Santo que convence, não sou eu, né? Não sou eu que tô aqui convencendo vocês. Na verdade, eu só estou facilitando uma informação que o Espírito Santo toca no meu coração pra poder eu falar, e vocês estão aí pegando, assimilando, se alimentando ou jogando pro lado ou ingerindo isso daí. E aí o Espírito Santo vai fazendo a transformação na vida de vocês. Então, nem faria sentido para uma pessoa que prega a predestinação ficar se envolvendo em discussões vãs, em coisas assim. Por isso que eu às vezes me abstenho bastante, tá? A não ser que seja alguma coisa assim que vale a pena, uma discussão que vá tirar proveito para que outras pessoas vejam o ensinamento correto, aí pode ser que seja válido, porque eu não sou uma pessoa pública aqui, que estou dando a minha cara à tapa para pregar o evangelho verdadeiro para vocês das boas novas. Então, isso faz sentido, mas na minha vida prática, nas consultorias, as pessoas que
passam comigo sabem muito bem que eu sou a pessoa mais tranquila. E as pessoas só acreditam nisso quando me conhecem de verdade, pessoalmente, no papo ali, ó. Papo, tete a tete, tá entendendo? Que eu sou uma pessoa extremamente aberta pro diálogo, pra conversa e pra gente trocar ideia e se entender. Tanto é que todo tipo de pessoa, todo tipo de situação vem comigo em consultoria. E eu sou uma ótima ouvinte. Apesar de ser colérica, eu aprendi a desenvolver essa questão de ser ouvinte. Então, vocês não vão me ver, né? Quem tá aqui que faz consultoria comigo, confirma aí. Vocês não vão me ver entrando em debates, querendo mostrar que tô certo e que tô errada. A única coisa que vocês vão ver é eu fazendo aquilo que a Bíblia mesmo fala, pra gente mostrar as obras infrutíferas do mal. Eu não preciso mostrar os erros de quem tá cometendo os pecados, eu preciso mostrar a heresia. Então, meu perfil serve para poder apontar para vocês e libertar vocês, mas não eu. O evangelho vai libertar vocês. Eu sou só aqui mais uma, que nem Paulo fala, dos pecadores eu era o pior. E eu me coloco exatamente nessa mesma situação. Quando alguém vem me trazer alguma coisa, eu falo assim, irmã, vamos dar as mãos aqui, porque com certeza eu também já fiz algo parecido, né? E a gente tá sempre aprendendo. Então, essa questão aqui de você ficar nessas discussões sem valor algum, que só causa discórdia entre os irmãos, é a questão de você ficar impondo leis, no caso ordenanças, que é isso que é o contexto aqui, para os irmãos acerca da tua salvação. Então, quando a gente fala, por exemplo, no meu Instagram, em consultoria, enfim, qualquer pessoa que vem conversar comigo sobre um assunto, a minha posição é sempre de esclarecimento bíblico acerca do sofrimento da pessoa. Nunca é de julgamento, até porque se eu creio na predestinação, na depravação do homem e na neurociência, em todas essas coisas que a gente consegue conectar, eu sei que as pessoas não agem por livre e espontânea vontade, é por isso que não existe livre-arbítrio. Então eu não posso pôr um dedo na tua cara. Eu tenho que ter, pelo contrário, extrema empatia por você, que tá aí na luta, assim como eu, procurando ser uma pessoa melhor a cada dia. Claro, ouvindo a voz do Espírito Santo, negando a carne, negando o mundo. Então, esse é o convite aqui. Essa é a mensagem deste texto, desse versículo para agora. Pegar o que estava acontecendo lá e trazer para os dias de hoje e ver que existe uma repetição, seja em qualquer contexto. Então as pessoas ficam com guerra de ego bíblico. Elas usam a Bíblia para se validar na sociedade. E isso não deve acontecer. Então você não deve fazer com que a Bíblia seja um peso para os irmãos na fé. A Bíblia ela é para condenar o ímpio. Ele não é para condenar o justo. Pelo contrário, a Bíblia ela vai justificar o justo. E é por isso que é algo impagável. É por isso que você sofre. Porque a graça ela é uma coisa que você não tem como devolver um pagamento. Você não tem como pagar os seus pecados. Já foi pago. É um negócio que você realmente não merece. É um negócio que você se sente mal. Sabe quando alguém quer te dar um presente e você fica, cara, eu não mereço. Obrigada por esse presente. Não, melhor não. Só que a graça é algo que você não pode nem falar, muito obrigada por esse presente. Ele é teu, já foi, já era. E você se sente mal todos os dias quando você cai. Porque você tá ganhando algo que você não tem direito, é de graça, foi com muito esforço e sacrifício. E você todos os dias, quando peca, você sofre por isso. Então, quem sou eu na fila do pão pra apontar o dedo na tua cara e falar, ô seu pecador desgraçado? Porque senão eu estaria sendo extremamente hipócrita. Então é isso que esse texto está falando. E esse evangelho judaizante, esse peso judaizante de ordenanças, eles fazem isso. Eles fazem divisão e eles colocam cargas pesadas nos irmãos que não necessariamente precisam disso. Porque quando vocês verem lá no estudo de Gálatas, vocês vão entender isso, quando vocês assistirem depois. Porque um estudo tá conectado com o outro, tá? Tem que acompanhar o canal, tem que tirar o dia pra fazer os suflix aqui, senão vai ficando perdido nas histórias. Tudo bem que eu me repito pra caramba, o Eric até fala que eu sou prolixa, mas essa prolixidade, digamos aqui, é necessária, tá? Digamos assim. Vamos lá. Continuando aí. 8. Pra quem chegou agora, tamo lá. 1 Timóteo 1:8. Sabemos, todavia, que a lei é boa se alguém a usa de forma adequada. Ou seja, por que ele fala isso? Porque a lei é boa, ela tá falando para não matar. Travou? Voltou? Lá tá falando para não matar, para não roubar, para guardar lá o sábado, para ter o descanso, porque tudo tem um porquê, né? Lá tava falando naquela época, naquele contexto, era um monte de ordenanças ali para que você vivesse bem em sociedade. Então, basicamente, a lei ela foi cravada ali em pedra, porque tem várias simbologias. Claro, o coração era de pedra, então a lei era cravada em pedra e tal. A lei ela é uma materialização das regras ali para se viver naquela época ali. Então, os 10 mandamentos que a gente pega, que a gente fala, a lei, 10 mandamentos, não era só isso. Tinha 613 leis, que era um conjunto de leis. Os 10 mandamentos, vamos entender que é um resumo, tá? É um resumo,
um resumo assim, bem prático do que era. Por exemplo, vamos supor, tá lá, não matarás, mas na verdade é não assassinarás, tá? Tem uma diferencinha, porque, por exemplo, não matarás, então você não pode matar um boi pra comer. Então se fosse não matarás, literalmente, você poderia pegar e usar esse verso, a gente tem que ser vegano e tal. Não é isso que o texto tá falando. Não. Vamos lá, orem aí, o trem tá difícil aqui hoje, hein? A conexão tá vai e vai, a internet tá aqui, ó, 100% lá nos pauzinhos, mas tá dando B.O. aqui. Mas vamos fazer, essa live vai isso aí. Continuando. Vamos lá, não matarás. Sueli, lá tá escrito não matarás, não pode matar o bicho pra comer, tem que ficar comendo alimentão de planta. Muitas pessoas usam esse argumento. Mas na verdade, lá, o texto é não assassinarás. Então, tem umas diferenças até na lei dos homens em relação ao homicídio culposo, doloso e tal. Não vou nem entrar nesse detalhe. Quem é advogado aí, direito, sabe que tem diferença uma coisa da outra, tá? Então, uma coisa aí, lá quando você leu lá o não assassinarás, tu vai lá para 613 e lá tem a descrição, tipo, o detalhamento. Se um cara for pego... Voltou. Se um cara for pego roubando, né? E foi de noite, não deu pra reconhecer, quem matar ele não é culpado. Então, existiam detalhamentos acerca dos mandamentos. Então, isso você vai encontrar em 613. Olha que interessante, uma das outras das leis que estavam lá em 613 é assim. Se você visse uma cidade cometendo idolatria, tinha que botar fogo na cidade, você era obrigado a fazer isso. Então, imagina você, hoje, eu seguindo as 613 leis, assim, não, é o certo, se eu não fizer isso eu não tô salvo, quem é salvo tem que seguir e tal. Não é só os 10, seria as 613 leis. Imagina você ver alguém cometendo idolatria, uma cidade cometendo idolatria. Você tinha que ir lá tacar fogo no negócio. Aí você começa a entender um pouco dos jihad da vida, dos trem, né? Porque daí o povo pega, detupa e fica vivendo nos dias de hoje, fica uma zona e acabou. O idólatra, taca fogo nele. A cidade, taca fogo. Quer dizer, Brasil, Rio de Janeiro, já era, né? Os lugares aí. Brasília já tinha desestruturado tudo. Então... muito bem, amor. Não poderia usar o mandamento. Isso aí. Vai aproveitando para adicionar a informação aqui, que esse aqui é o cara dos conhecimentos aí. Continuando. Vamos lá. De judaizante, isso aí entende, viu? Pensa no menino que foi lá no judaizante e voltou e hoje é o graçante, que o povo fala deturpando. É esse Eric. Inclusive, para quem não tá sabendo, até dia 10, tá? É a inscrição do curso dele, de astrologia bíblica, que não tem nada a ver com astrologia pagã. Então, existe um conceito aí de astrologia, que é o que a gente conhece hoje como astrologia, que é pagão. Não tem nada a ver com a astrologia bíblica, que é o que ele ensina no curso dele. Então, para quem entrou, já tá comentando aí, falando que o curso é bom e tal, aquela história. Então, vocês, se quiserem entrar, entra lá na bio aí, o link tá na bio, e vai ficar disponível até dia 10. Depois não tem essa, só no ano que vem, quando ele abrir a próxima turma. Beleza? Então, depois que acabar essa live, vocês vão lá ver do que se trata para quem ainda não viu. Continuando. 9. Entenderam a questão da lei? Acho que vocês entenderam a questão das 613, das ordenanças e tal. Continuando. Então, por isso que ele diz, sabemos, todavia, que a lei é boa, se alguém usa de forma adequada. Então, se você usa a lei para condenar, para jogar fardo nos irmãos, você está usando a lei de forma errada. Se você usa a lei para salvar, para levar a vontade do Pai, para conduzir a população no que é certo, né? Irmão, isso aqui é melhor fazer assim e tal. Você tá usando a lei de forma adequada. Então não é pra usar a lei pra condenar, pra esfregar na cara do irmão as ordenanças, tá? É pra poder usar de forma adequada. Então, de igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, olha só. Mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática da imoralidade sexual. E os homossexuais em geral, tá? Aqui é a tradução da King James. Depois vocês pegam lá os que estão lá, mas é isso aí. Tá bem na linguagem boa pra nós. Para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso evangelho que me foi outorgado, a saber, evangelho do Deus bendito, a eficácia da graça de Deus. Então vocês conseguem perceber que a questão aqui, olha só, presta atenção. A lei, ela não é feita para justos. Quando ele tá botando aqui justos, ele tá fazendo a conexão. Justos e injustos. O que são justos? Pessoas que são justificadas pela fé, certo? Justos, quem que é justo? Quem foi justificado lá pelo Messias da morte? Então a igreja, né, foi justificada. Mas foi justificada, a lei não é para ela. A lei é para os injustos, que é o quê? Quem não está na graça.
que aí toda a igreja está na graça. Então, o que você vai ficar seguindo lei, né? Ordenança, aquela história que a gente falou. Não faz sentido. Por quê? Porque a lei é feita para condenar. E a gente já está salvo pela graça. Então, a lei é para os injustos. Então, quando você está debaixo da lei, você está injustiçado, você está na injustiça, você não está justificado. Você é injusto. Você não tem justiça. Não tem coisa boa para você. Então, a lei está apontando, ó, transgressor, insubmisso, perverso, pecador, profano, irreverente, quem mata pai e mãe, quem assassina, quem faz imoralidade sexual, quem é homossexual, quem sequestra, quem mente. Quem mente, quer dizer, coisa mais comum que os crentes fazem um dia é mentir. Perdeu a salvação. Não, porque não é assim que funciona. Os que fazem juramentos falsos. E para todo aquele que se revolta contra essa doutrina. Porque quem se revolta contra essa doutrina não faz parte da graça. Não é um salvo, não é um eleito. É aí o tal da blasfêmia contra o Espírito Santo. Um pecado imperdoável. Porque a única forma de salvar é a graça. Se você não crê na graça, você não tem salvação. Ponto final. Bem simples. O resto é tudo religiosidade. Fica dizendo. Então, a sã doutrina é essa. O resto é loucura. O resto é fábula judaica, que é o que a Bíblia fala. O resto não tem nada a ver com nada. Tá entendendo? É isso, tá? Continuando. Um comentário interessante aqui sobre essa questão de imoralidade sexual, homossexual, essas coisas que tá em alta, esses assuntos. Percebam que isso aqui é um ensinamento que vocês não vão ver em qualquer lugar, tá? É assim, ó. Inclusive eu tava falando sobre isso com o Eric hoje. O eleito peca. O ímpio peca. Gravem as informações. Gravem as afirmações. Todo mundo que nasce ímpio. Na timeline. Mas os eleitos são na eternidade. Que papo é esse, Sueli? Vamos lá. Timeline. Início, meio e fim. Nasce, cresce, reproduz ou não reproduz e morre. Ciclo da vida. No ciclo da vida, todo mundo nasce ímpio. Nasce ímpio, mal, destinado ao lago de fogo. Em algum momento da nossa vida, quem é eleito na eternidade, desde antes da fundação do mundo, vai ser quebrado, vai ser remoldado, vai fazer um monte de bagunça aqui, porque é depravado também. Vai cometer tudo isso aqui, ó. Profano, irreverente, uns vai matar, outro vai roubar, uns vai fazer imoralidade, outro vai ser perverso, outro vai mentir, vai adulterar, vai ser uma bagunça. Você só vai conseguir andar no caminho da salvação de forma mais correta, e guarda essa informação, se o Espírito Santo estiver fazendo transformação na sua vida. Então vai ser um momento, se você for um eleito na eternidade, porque na eternidade não tem essa, não fica esperando acontecer as coisas para decidir, tu é eleito ou você não é. Você é salvo ou você não é. E Yahweh não precisa esperar as coisas se concretizarem na sua vida para dizer o teu destino, porque ele já sabe tudo, é presciente. Ele criou a história. Ele não sabe porque ele viu, ele sabe porque ele escreveu. Então, antes dele falar, haja luz, play da história, tu tá lá, como ímpio, né? Nasceu como ímpio. Na cabeça de Yahweh já tá lá. Quem vai pro Lago de Fogo, quem não vai e tal. Mas você ainda não nasceu, vai nascer. Ímpio, destinado ao Lago de Fogo. Na sua vida você vai ter o quebrantamento, que é o momento da regeneração, né? A mensagem do evangelho vem, você tem fé, recebe fé pra crer. Aí você vai começar a demonstrar frutos. E esses frutos vão te causar uma transformação na sua vida. E essa transformação, ela vai ser percebida através de renegar o pecado, né? Tentar ser uma pessoa melhor. Isso é tudo o Espírito Santo agindo na sua vida. Porque você, por você mesmo, você vai lá na carne, você vai lá no ego, você vai lá nos prazeres, você vai fazer tudo que é ruim. Tudo que tá escrito aqui, ó, que a gente falou. Disso pra pior, pra melhor, pra menos pior, mas vai fazer. Porque aqui é... Travou de novo. Vamos continuar. Só que, se você é uma pessoa que está na timeline destinada à salvação, você vai ser quebrado e você vai seguir o caminho da salvação. Certo? Não existe outra possibilidade. Mas até você chegar nesse momento, você pode estar se comportando igual um ímpio. Sueli, mas depois que o vaso ele é quebrado, remoldado, a pessoa lá na timeline, ela vira um crente. Ela peca de novo ou ela virou santo? Ela pode pecar, assim como o ímpio. Ela pode cometer esse tipo de coisa novamente. Mas a diferença é que
Agora ela tem arrependimento, porque ela conheceu a sã doutrina, ela conheceu a verdade, ela repudiou o pecado do coração dela e ela luta contra o pecado, porque ela recebeu uma força do Espírito Santo para então agir como tal. Então, qual é a diferença, Sueli, então, do justo e do injusto? A diferença é a ação do Espírito Santo que vai promover o arrependimento e, portanto, a pessoa vai confessar os pecados e vai receber o seu perdão. Certo? Entenderam a diferença? Comenta aqui se tiver ficado confuso. Tentei desenhar uma melhor forma aqui, tá? Então, essas coisas que são atribuídas aqui são para os injustos. Por isso que lá no trono branco, o livro das obras é só para injusto, que é onde estão as obras dos injustos. Para o eleito, o livro que vai ser aberto é o livro da vida. Ele é o primeiro e único livro que é aberto, porque se teu nome tá no livro da vida, não tem livro das obras, porque tu já é salvo pelo Cordeiro, então você vai para outra fila. Tá entendendo? Chegou lá, livro das obras, não, livro da vida. Ah, Suelen, beleza. Não tem nem meu nome no registro do livro das obras, porque aqui, ó, quem pagou o meu preço foi o Messias. A morte dele já está consumada, suficiente. Não interessa os meus atos na minha vida. Perceberam? Ainda que os meus atos tivessem sido estes, profanos, irreverentes, imorais, homossexual, tudo. Para quem é eleito, justificado no Messias, está pago. E o que você faz na sua vida? Você não tem direito de ficar no pecado. Quando você pica, você vai sofrer. Se você insistir no pecado que o teu coração tá falando para tu cometer, e você não tá apagando o espírito, você vai sofrer demais essa vida terrena. Porque se você não é ímpio, você não tem direito a pagar o preço para você. Então você não pode continuar na iniquidade. Se você insistir nessa iniquidade, tu vai sofrer. Agora, se na tua vida tu tá cometendo isso aqui, tu tá tendo prazer nisso daqui, você tá felizão, você tá procurando motivos pra validar essas coisas, vigia. Provavelmente você tá sendo atormentado por demônios, provavelmente o Espírito Santo não está agindo em você. Você tem realmente aquela fé que está sendo falada ali? A fé que é acompanhada com a consciência e com o amor? Ou você tem a fé religiosa, que é aquela ali que é falado, do povo que desce goela abaixo a lei? Tem diferença. O que a gente tem que fazer é mostrar o certo, ó, pessoal. Não é para fazer imoralidade sexual. Aqui não é para matar ninguém, não é para mentir, não é para fazer isso. Mas se você fizer, você tem que se arrepender. Agora, se você não tem a consciência do pecado em você, o que eu vou pensar? O que você vai pensar de você mesmo? Tem alguma coisa errada, precisa procurar a Deus, tem demônio. Então é basicamente isso aqui, tá? Olha que ensinamento. Quer dizer, 3, 4 versículos é tanto de conhecimento que a gente pega da Bíblia, tá? Continuando aí. 1 Timóteo 1,12, tá travando direto aqui. Eu vou terminar essa live. Vou terminar, não vou parar porque tá travando, não. E vocês me falam aqui. Eu repito, se travar, eu repito. E vamos lá. 12, 1 Timóteo 1,12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Gente, olha só. Você consegue entender o grau de conotação que as palavras trazem para o evangelho? Sou grato para com aquele que me fortaleceu. O que é fortalecer? É segurar, é sustentar, é fortalecer. Vamos lá. E ele fala que é Cristo Jesus. Ou seja, você chegou na salvação por causa das suas obras? Por causa do seu... Você é bonitão? Ou porque você teve um fortalecimento de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor? E ele continua falando que me concedeu forças e me considerou fiel, me designando para o ministério. Quer dizer, o Messias fortaleceu, concedeu as forças, não foi por as próprias forças que Paulo conseguiu pregar e fazer o que tinha que fazer. Considerou ele fiel e designou ele para esse ministério. Quer dizer, você não tem como fugir do teu destino. Se tu tem um destino na mão do Pai, tu não tem como fugir. Por mais que você fique aí, para um lado, para o outro, que nem Jonas. Ah, vou para um lado, vou para o outro e tal. Não, mas você vai. Vai por bem ou vai por mal, mas vai.
A mim, olha isso, 11, não 13. A mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor, insolente. Contudo, ele me concedeu misericórdia. A salvação não é por obras, não é por insistência, por perseverança. A salvação é por misericórdia. O que é misericórdia? Você tem misericórdia de quem? E Yahweh fala que ele tem misericórdia de quem ele quiser ter e faz o que ele quer, porque é tudo ele, por ele, pelo Messias, para ele, amém. Então, o que é ter misericórdia? É você conceder algo para alguém que não merece nada. Então ele concedeu misericórdia. Porquanto fiz o que fiz, mediante minha ignorância e incredulidade. Ou seja, Paulo diz que ele só fez o que fez porque ele era ignorante e incrédulo. Ou seja, a partir do momento que ele tem a informação correta, ele crê, a transformação acontece e é por misericórdia. Vocês conseguem ler o texto e ter essa clareza de leitura? Porque as pessoas falam que a Bíblia é complicada. Eu acredito que é o que eu falo em consultoria. A Bíblia ela não é um livro igual que você pega e sai ler. Ela é um livro espiritual. Então quando você for abrir a Bíblia, você vai ter uma batalha espiritual. E vai te cegar, vai te dar sono, vai te dar canseira, não vai entender. Você estudou português um dia, não vai entender nada. Então, você vai ter essa leitura com esse entendimento. Quanto mais você se apegar no Pai, tem que fechar as brechas e você vai seguir isso. A leitura, aqui eu explicando pra vocês, parece, nossa, como é que tava ali isso o tempo inteiro e eu não entendi isso? Porque a sua mente, ela precisa estar aberta para o entendimento quando você for abrir a palavra, por isso tem que orar, por isso tem que pedir e fechar as brechas. Se tu for começar a estudar a Bíblia na tua vida bagunçada que tá, tu vai ler, não vai entender, vai ter sentido, nada vai conectar, você não vai conseguir ver a riqueza nas palavras. E aí o evangelho não faz sentido pra você. Aí você vai ficar num templo humanista, com medo de perder a salvação todo dia. Dorme, acorda, pecou, sofre demais e nunca sabe de nada, acha que tá barganhando com Deus. Então, veja só, 14. E a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, ponto. Aqui é que a galera humanista fica felizona, né? Nossa, ele veio para salvar os pecadores, vai salvar tudo. Porque assim, ó, se todo mundo é pecador, então ele veio para salvar os pecadores, cara, todo mundo tem que ser salvo. Porque se ele quer salvar os pecadores e todos são pecadores, e aí você vai ter que cair no universalismo, que é uma heresia, que ele vai dizer que Deus vai salvar todo mundo. Se ele vai salvar todo mundo, por que todo mundo não vai ser salvo? Porque vai ter um lago de fogo, que não é só para os anjos, né, e Satanás. A Bíblia fala que vai ter gente no lago de fogo. Então, se ele veio para salvar todos os pecadores não vão ser salvos, então significa que o quê? Você vai ter que afirmar que a graça não basta, e você vai ter que afirmar que o homem, ele é maior que Deus, porque ele pode frustrar os planos de Deus. Isso seria uma grande heresia e blasfêmia, né? Então, aqui você vai entender que o quê? Quando diz que ele veio para o mundo para salvar os pecadores, você entendeu todo o contexto antes? O Paulo se colocava como pecador. Ou seja, todo mundo nasce pecador. Então é óbvio que ele veio para salvar os pecadores. Porque se as pessoas não fossem pecadores, se todo mundo não tivesse o desígnio humano, se o humano não fosse pecador, se o humano não recebesse esse título de pecador, que ele veio para salvar seres humanos, né? Se o humano não recebesse o título de pecador, estaria errado. Por que ele precisa vir salvar? Ele vem para salvar pecador. Então é bem básico. Não é quer dizer que ele vai salvar todos os pecadores. Ele veio para salvar pecadores, os pecadores. Por quê? Porque seres humanos são pecadores. Os seres humanos conseguem ser santos sozinhos. Porque se conseguisse, não precisava vir para salvar os pecadores. Então é um texto muito óbvio. É uma conclusão muito óbvia, que não precisaria de explicação. Mas como existe o evangelho humanista, que deturpa tudo, a gente precisa explicar isso, tá? Então quando fala isso, é porque é isso. É óbvio que ele veio para salvar pecadores. Ele vai vir para salvar quem? Os não pecadores? Por que vem? É óbvio, então é meio óbvio, beleza? Dos quais eu sou o pior. Então, olha só, olha aqui mais um ensinamento. Paulo já sabia que estava regenerado. Paulo estava pregando a mensagem das boas novas. Paulo estava com fé. Ele não é incrédulo. Ele não está mais na ignorância. E ele está afirmando aqui que ele é o pior dos pecadores. Ou seja, está vendo um cara regenerado pelo Espírito Santo falando o quê? Que ele é o pior dos pecadores. Quer dizer, então quer dizer que ele está falando que ele continua pecando? Ele tá dizendo que ele tem um espinho na carne?
Aí você vai pegar todos os contextos, você vai entender porque que Paulo está dizendo que ele é o pior dos pecadores. Quer dizer que então Paulo tinha o pecado acariciado? Não. Você não entendeu o que ele está dizendo? Está dizendo isso, é o título que o ser humano leva de pecador. Mas quando a gente fala de justos e injustos é outra coisa. Quando você fala de ímpios e eleitos é outra coisa. Tem que saber as conotações para você entender os textos bíblicos. Cristo Jesus demonstrasse toda a sua grandeza da sua paciência e me tornasse no modelo para todos os quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Portanto, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, seja a honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Timóteo, meu filho, dirige essa orientação a ti, levando em consideração aqui, ó, o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate. Perseverando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas vindo a rejeitá-la naufragaram na fé. Entre estes estão, e meu e Alexandre, os quais, esse é muito interessante, entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Olha que texto rico. Você tá boiando. E eu vou ler de novo. Você vai entender agora. Ele falou coisa com coisa, entregou para Satanás. Como assim blasfemar? Naufragou na fé. O tanto de palavra estranha que fiquei doida agora. Vamos de novo, com calma agora. Timóteo, meu filho. Eu digo essa orientação aqui. Travou? Continuando. Levando em consideração o que as profecias anunciaram ao teu respeito. Percebe aqui, ó. Profecia anunciou ao teu respeito. Aí a gente pega aqui e faz um parênteses. As igrejas falam assim, Deus mandou dizer um negócio pra você. Deus mandou falar. Vai acontecer isso e isso na sua vida. Veja que a profecia que anunciou a respeito de Timóteo, lutar o bom combate, perseverar na fé, consciência, missão, evangelho, lembra? Toda profecia que era entregue a respeito de alguém, para algo, sempre tinham como ponto principal o evangelho, as boas novas, o Messias que viria, que veio. Era esse o objetivo. Não é dizer que você vai ter um filho, não é dizer, mas Maria foi, lógico, ela estava tendo um Messias a nascer. Não é dizer que tu vai ganhar um carro, não é dizer para tu sair de um emprego e entrar pro outro. Não é revelar coisas da sua vida eterna, isso é adivinhação, irmãos. Isso é adivinhação. Os caras usam a Bíblia para validar a adivinhação. E eu sei que isso dói. Lógico que dói. Descobrir que você seguiu uma religião a vida inteira que te ensinou coisas antibíblicas, dói. Mas quando você entende, aceita, isso te liberta. Te liberta de toda essa escravidão religiosa que você vive. Porque a verdade liberta. Então, se a verdade que tu conheceu tá te aprisionando, desconfie que essa não seja a verdade. Porque a verdade de Yahweh liberta. Liberta de tudo esse negócio que eu tô falando aqui. Porque essas são as boas novas, tá? Continuando. Vai me dizendo se tá dando pra me escutar, tá dando pra me ouvir direito. Porque toda hora tá vindo a mensagem de que tá travando aí, de que tá sem internet. Não tô entendendo porque que isso tá acontecendo. Tá com todos os pontinhos da internet aqui. E o celular tá 100% carregado. Vão me falando aí, tá? Continuando. Tá. O bom combate. Perseverando a fé e a boa consciência. Porquanto algumas pessoas vindo a rejeitá-la naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Quando ele fala isso, o que ele tá falando? Pô, literalmente, fui lá, entreguei pra Satanás. Chamei o Satanás, pega esses dois aqui, ó. Vai, dá um castigo neles que estão blasfemando de Deus. Não é isso, gente, que o texto tá dizendo. Basicamente, esse texto aqui, resumindo pra vocês, bem legalmente falando assim, bem pra vocês entenderem bem na prática, é tipo assim, ó. Sabe quando você tá com o irmão na igreja lá? Você tá ali pregando com ele tá ali pregando as boas novas contigo e tal. E de repente o cara começa a agir igual um doido, assim. Começa a pregar umas coisas nada a ver. Começa a sair do evangelho. Começa a fazer o que ele quer, os culto coaching aí da vida. Começa a fazer uma bagunça. E aí você fala assim, quer saber? Ó, tô orando por você, mas eu te entreguei pra Deus aí, ó. Seja o que Deus quiser na tua vida, eu cansei de pregar pra você. Eu cansei de ter você aqui nesse meio. A pessoa tava lá, pregava junto contigo, levava basicamente o mesmo evangelho, parecia que tinha uma fé, e de repente dá uma louqueada na vida, começa, né? Aí tu fala assim, ó, isso aí, ó, tá nas mãos de Deus. A gente fala isso, é um costume. Mas aqui ele tá dizendo, entreguei pra Satanás. Por quê? Porque tudo que não pertence a Deus pertence a Satanás, no sentido terreno aí das coisas, né? Então, ou você é um eleito, ou você é um ímpio. E se você blasfema contra Deus, o que significa isso? Se você
troca a tua fé. Se você pega a fé verdadeira, que é no sangue do Messias, e começa a pregar outras coisas que não fazem sentido, você tá blasfemando da própria fé que você um dia professou, que você concordava. Então, deixa ele pra lá, ó. Deixa ele com a vida dele, só o que resta pra nós é orar. Então, basicamente, é isso que está sendo falado aqui, entendeu? Entreguei pra Satanás. É bom que eles aprendam com a gente aqui, com o nosso clubinho, ele não vai fazer mais parte. Deixa ele escolheu outra parada. E aí, quando você vai lá na Bíblia, a mensagem, ele fala bem assim, ó. Alguns você sabe, assim, na linguagem de hoje, assim, alguns você sabe, por relaxar na firmeza e por pensar que qualquer coisa é válida, o relativismo aí dos crentes, fizeram da vida uma fé, uma bagunça. Qualquer coisa é liberada, esses ecumenismo aí, toda religião misturada, os ensinamentos tudo doido, tudo panteísta, umas coisas muito malucas. Eu os entreguei a Satanás. Tipo assim, larguei, irmão. Não quero mais saber. Vamos seguir aqui nossa pregação e eles fiquem pra lá. Basicamente é esse ensinamento aqui, tá? Agora vamos chegar no ponto alto da live, que é o motivo pelo qual iniciamos essa live, né? Todo esse contextinho pra gente chegar no 1 Timóteo 2, porque é assim que você precisa estudar a Bíblia. Não adianta você pegar a Bíblia e achar que é um livro de promessa, abrir, fechar o olho, fazer um misticismo na religioso, pegar um versículo e falar, era isso. Não. É assim. Leitura ativa. Assim, ó. Interpretação de texto. Pega lá o contexto e vai fazendo e tal. Continuando. 1 Timóteo 2. Vou beber uma água aqui. Vai falando aí, cidadão, pra poder ouvir. Vou dar uma travadinha e volta, né? Provavelmente quando aparece a informação, trava. Eu fico quietinho assim. Quando volta, eu continuo falando pra não ficar cortado. Continuando então. 1 Timóteo 2. Antes de tudo, vamos lá. Agora é o ponto. Presta atenção aqui. Para de fazer o que você tá fazendo aí. Para de mexer no celular. Para de assistir televisão. Agora concentra aqui. Já era pra ter concentrado antes, mas agora eu vou dar um puxão de orelha. Concentra aqui. Vem pra mim. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Para aí. Vamos entender isso aqui. Primordial para entender todo o 1 Timóteo 2. A resposta do 1 Timóteo 2 está nas primeiras frases. Antes de tudo, tá? Eu vou recomendar a vocês. Orem, façam intercessões, ações de graças. Não só pela clubinho aqui, pela galera da igreja. Não só pelos seus conhecidos. Não só pelos seus parentes. Mas por todas as pessoas. Porque tu não sabe quem é ímpio. Tu não sabe quem é eleito. Tu ora. Tu ora pelo teu marido que diz que é ateu. Tu ora pelos teus filhos que começa a fazer um monte de porcaria. Tu olha por você mesmo, que lá no teu intento, lá no teu dentro de você fala assim, nossa, eu sou meio ruim, né? Eu tenho uns pensamentos nada a ver aqui. Então, ora por todas as pessoas. Não é só por quem é crente, não é só por quem tá com selo de crente lá. Não é só por quem tá indo pra tua igreja. É por todo mundo. Até por aquelas pessoas perversas, por aquelas pessoas ruins. E aí ele continua. Porque podia ter parado aqui, por todas as pessoas. Tá, todas as pessoas. Eu vou orar por todo mundo. Pronto, acabou o texto. Mas não. Ele acrescenta. Pelos reis e por todos que exercem autoridade. Peraí. Alguma vez tu teria coragem de orar por aquela pessoa aí? Né, meus amigos? Né? Teria coragem de falar assim, ó, abençoa aquele bandido, ladrão, preso, que roubou aí todo mundo. Inclusive a minha roupa aqui é por causa que meu tema é vermelho, tá, gente? Por favor, pelo amor de Deus. Tá? A Sueli agora tá fazendo simbologia de esquerda. Não, eu sou sempre vermelho aqui por causa do sangue do Messias, por causa de uma outra coisa, um monte de coisa. Não tem nada a ver com essas porcarias de partido. Mas aqui tá falando pra orar pelos reis e por toda outra. Vamos ser sinceros. Tu, na tua casa, tu vai orar pelo povo que te causa mal? Tu vai orar pro rei, pro governador, por... Tudo bem, tem um povo aqui que pode até ser que tá um pouco mais elevado espiritualmente, que até ora. Mas assim, ó, vamos ser honestos. A gente ora pelas pessoas que a gente ama. A gente ora pros nossos filhos, pros nossos amigos, pros nossos parentes. A gente não ora por esse povo aí, não. Entendeu? A gente só que tá falando pra orar. Então, por que ele tá falando isso aqui? Porque ele tá querendo dizer, gente, por favor, vocês têm que orar. Mesmo que vocês não concordem com o rei lá, com a autoridade, vocês têm que orar. Por quê? Porque isso é prudente. Pensa só.
Que nem quando, ano passado, anos atrás da última eleição, ganhou lá, né? O presidente aí. Aí todo mundo ficou, nossa, porque daí quem tava contra, fica assim, agora que se dane também, não quero saber, quer dizer, Nécio, se o cara tá comandando o país, que tu mora ali, tu tem que pensar positivo, já que você perdeu, né, a eleição, tu tem que orar e falar assim, olha, que faça um bom trabalho, pra gente não morrer todo mundo aqui lascado na vida e tal, né? Então, independente de quem tá lá, o crente tem essa obrigação, orar. Não só pelos inimigos, isso aí já tá claro aqui, mas pelas autoridades, pelo aquele povo que só põe lei ruim em cima da gente, pra quem sacaneia a nossa vida. Pra um regime aí comunista, você tá entendendo? A bosta do negócio aqui é verdade, tá escrito aqui. Então naquela época o povo já tinha esse negócio de ficar orando por rei, o povo fica lá, bota lei pesada em cima da nossa cabeça e tal. É sempre reclamação, então nunca oração. E por que fala pra fazer isso? Porque é sabedoria. Pra que a gente tenha uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então se você não pede pra Yahweh abençoar a sua vida, e a sua vida tem que estar inclusa as pessoas que te rodeiam, quem tá governando o mundo, quem tá governando o estado que tu mora, porque se o cara quiser fazer um monte de besteira e pôr um monte de regra ruim, vai atrapalhar a tua família, a tua vida. Se o cara falar assim, vou fechar todas as igrejas aí, dane-se. Então você tem que orar. Tem que orar por ele, falar assim, cara, que aquele homem lá, abençoado, preso, bandido, não roube tanto a gente, sei lá. Ou então que o outro lá seja crente de verdade, então pelo menos para fazer as leis. Você tá entendendo? Independente de quem eles são, na verdade, você tá entendendo? O negócio é mais além. Yahweh colocou, seja lá quem quer que for lá. Então a tua obrigação de crente é orar, é interceder. Se o crente não faz o papel dele, quem é que vai fazer? O ímpio? O ímpio vai orar pelas pessoas, vai interceder pelos outros, vai suplicar por alguém? Não, o ímpio nem acredita que tem ninguém para suplicar, para orar, uai. Se o crente não fizer isso, quem é que vai fazer? Então, esse é o papel do crente. Goste a gente ou não. Tenha facilidade ou não. É uma obrigação. Orar por quem nos persegue, orar por quem nos maltrata, orar por quem nos judia. Mas por quê? Porque tu não sabe o fim da vida dessa pessoa. Tu não sabe a verdade real da vida dela. Tudo é um teatro, gente. Tudo é uma ilusão. E é por isso que eu fiz o post, tipo assim, pra mim, dane-se política, porque não é a gente que tá decidindo nada, gente. Não é a gente que tá decidindo. Nem na visão teológica da coisa, nem na visão prática. Tu tá decidindo nada. Vai entrar lá quem eles quiserem que entre. Você não tá no controle do mundo. Isso aí vai muito mais além de Brasil, é mundial, né? Nova ordem mundial, vocês sabem disso, né? Mas já deixou de ser teoria da conspiração muito pra quem não acreditava. Vai acontecer. Agora, quanto tempo vai levar? Não sei. Você tá vivendo sua vida aí. O que você faz? Você controla a tua esfera social e ora. O crente tem que fazer o quê? Orar, pedir perdão e procurar ser uma pessoa melhor. Basicamente, essa vida do crente resume em 3 palavras, tá? Então, se você não tá fazendo um desses aqui, tem alguma coisa errada. Continuando pra você entender o texto. Então, para que a gente tenha uma vida tranquila e pacífica, eu tô no pedestal. Agora, o fato de você orar vai mudar o destino que Deus criou? Não. Mas isso não te exime a obrigação de orar. Você não ora para controlar as atitudes de Deus. Você não ora para controlar as atitudes das pessoas. Você ora porque você é um crente, esse é um fruto do Espírito e você tem obrigação de orar. Você tem obrigação de interceder. Deus não é o gênio da lâmpada para te atender em tudo que você quer. Mas você é o homem para pedir. Você é o homem para agradecer. Você é o homem para interceder. Você tá entendendo a questão da oração? E essa responde todas as questões que vocês falam. Ai, mas se tudo é predestinado, por que eu oro? Ai, mas por quê? Por que vocês têm essa pergunta quando vocês chegam com o evangelho aqui? Porque vocês pensam o evangelho humanista que foi colocado na cabeça de vocês, que a oração é uma oração de petição. É uma oração assim, ó, eu peço e recebo, como a Bíblia fala, pedir, dar, usar e tal. Mas tem contexto por trás disso, gente, não é assim. Ah, então tá bom, vamos pedir um monte de coisa e cadê? Eu não tô recebendo, é mentira a Bíblia então, porque você não entendeu o texto bíblico. Então a oração bíblica, ela não é uma oração de petição para que você peça coisas para Deus. Deus não é o gênio da lâmpada para te dar, conceder 3 desejos durante a sua vida. A oração é uma obrigação do crente renovado. Então, se você tem fé, você vai orar. Porque só ora quem tem fé em algo. Então, se você tem fé no Deus que existe, criou tudo, você vai orar por ele quando as coisas dão errado ou quando você entende que você é um crente, precisa orar pelas pessoas. Certo? Continuando. Ficou bem claro aqui, eu acho que a questão da oração, né? Nunca mais ninguém vai perguntar isso na caixinha. Pelo menos todo mundo tá aqui nessa live. Porque eu sei que vai perguntar sempre pergunta, ninguém vê caixinha. Que dirá assistir live, 1 hora de live. Mas vamos lá. A gente insiste, porque o que importa é a gente tem que fazer o nosso papel. Continuando. 3. 1 Timóteo 2, 3. Isso é bom.
e agradável diante de Deus nosso Salvador. Aí vem o texto que a galera cospe, aí Suelen destruiu a predestinação. Vou beber até água. O qual deseja que todas as pessoas... O qual deseja, até travou, que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, o homem. Vou ler tudo e depois eu volto pontuando. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade e não minto a declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. O que ele está dizendo aqui, gente? Vocês entenderam tudo o contexto antes. Lembra que eu falei que ali era a chave do texto? Quando ele faz essa comparação, vamos lá, todas as pessoas, reis e autoridades, ele está falando assim, ó, não é só para poder orar para os da igreja, para os pobres, para orar pelos reis e autoridades. Quando ele fala, deseja que tudo, ele faz uma conclusão, porque isso é bom e agradável, porque ele deseja que todas as pessoas sejam salvas, ou seja, você tem que orar pela salvação de todas as pessoas, de reis, não só dos que você sabe que são do teu clubinho. Porque ele deseja salvar pessoas em todos os lugares. Então, todas as pessoas de todas as raças, as línguas, as nações e, nesse caso aqui, autoridades. Então, não é só pobre, é rico também. Não é só o servo, também é o rei. Então, não tem acepção de pessoas. Vocês entendem a Bíblia. Por isso que a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não salva grupos específicos. Ele não salva sangue. Ele salva pessoas de todos os lugares. Mas ele salva todas as pessoas? Não. E se você disser que todas as pessoas são todos os indivíduos, você está negando vários textos da Bíblia. E a Bíblia mesmo, ela não pode se contradizer. Todos os textos têm que estar alinhados no ensinamento. Então, o ensinamento desse texto, se você pegar o outro e fizer a conexão, você vai perceber que sempre que ele relaciona todos, ele está relacionando línguas, povos, nações e raças, autoridade. Charada matada. E aí, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, óbvio, certo? Ou seja, vai ter algum rei que vai ser salvo, porque ele não escolhe gente com dinheiro, com menos dinheiro, com autoridade, com menos autoridade. Vai ter um pobre que vai ser salvo, porque ele não escolhe. Porque naquela época existia muito essa discussão. Era só quem era da sociedade, né? Ah, vai ser salvo ali quem era judeu. Existia essa separação. Judeus e gentios, só vai ser salvo nós aqui. Só quem guarda a lei aqui. Então o gentio é pagão, porque durante toda a história foi mesmo. Mas Paulo está pregando para os gentios, para aqueles que eram sem lei, que aparentemente não estavam salvos. Então existiam essas discussões. Ai, aquele clubinho ali, aquele povinho ali. Então ele falava, gente, para orar para todo mundo, vocês não sabem quem são salvos. Deus vai salvar a gente de todo quanto é lugar. E aí vem o texto. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Gente, tá falando que vai acabar essa live em 1h52. E eu não vou conseguir concluir tudo que eu queria concluir. Então é o seguinte. Fiquem com este ensinamento, tá? Eu vou acabar aqui nesse texto. O restante do texto são recomendações culturais, tá? A mulher ficar calada, a mulher se vestir com modéstia. Eu vou fazer um só sobre isso aqui, pra gente continuar esse estudo aqui só sobre a modéstia da mulher. Vou fazer um estudo completo só sobre modéstia cristã. E vocês nunca mais vão me perguntar se tem que usar véu, se tem que usar cabelo grande, se tem que... não pode fazer trança. Vocês nunca mais vão perguntar disso, porque vocês vão entender. A mulher tem que ficar calada, tem que ouvir. Tudo isso é cultural. Eu não vou continuar o texto porque depois vocês leem. Tudo isso é cultural. Naquele momento, era isso. Essa era a identificação, essa era a simbologia. Você não podia se comportar desse jeito. Assim como hoje, se você se parecer uma feminista, uma pessoa que, né, defende ideias nada a ver, tu não parece que é crente. Então, é isso, tá? Resumindo aqui. Pois ele se entregou em resgate de todos, para servir de testemunho no seu próprio tempo. Vocês percebem? Todos. Grava isso na sua mente. Todos não são todas as pessoas de forma individual.